Como o senhor conheceu o Mário Covas? Bom, conheci o Mário Covas de ler, de ouvir, né? E mais proximamente através do Arnaldo Madeira. Arnaldo Madeira, que trabalhou conosco na empresa há muito tempo e um dia me levou para almoçar com o Mário Covas, né? E que me impressionou muito o Mário Covas. Duas coisas: a simplicidade dele na forma de ver as coisas e a objetividade, que é pouco comum no meio político, né? E eu nessa época não fazia política, eu era empresário, né? Então, e o Mário Covas era o quê? Mário Covas, eu acho que ele ainda não era senador. Ia se candidatar para o Senado. Não era mais prefeito de São Paulo? Não. Foi depois disso. Isso foi início dos anos 90. Final dos anos 80, por aí. E, aliás, foi através dele que me filiei ao PSDB. Houve alguma conversa, alguma negociação, um convencimento para o senhor entrar? Não, porque conheci as pessoas, conheci o Montoro, conhecia muito bem o Madeira, conheci o Fernando Henrique, o Serra, não com a proximidade total, mas já como homens públicos, né? Com uma história muito interessante e uma afinidade, quer dizer, eu identificava neles muitas das ideias que eu tinha, da visão que eu tinha para o país, para o Estado, etc. Mas o Covas, o que era marcante era exatamente isso, quer dizer, a conversa muito objetiva e muito focada nas coisas. Então foi nessa época que me filiei ao partido. Que ano você se filiou? Eu não lembro agora, foi muito no começo do PSDB. Aliás, era na época que, se não me engano, o Geraldo Alckmin tinha acabado de assumir a presidência do partido no Estado. E depois, em 94, aí vinha trabalhar com o Mário Covas. Fui convidado para ele para assumir a presidência da CESP. O senhor chegou a fazer a campanha, participar da campanha? Claro, dessa campanha de 94, do Fernando Henrique e do Mário Covas, aqui em São Paulo. E de que forma o senhor chegou a participar do programa de governo? Não, eu coordenei aqui em São Paulo o movimento Desperta Brasil, que era um movimento suprapartidário na época, que apoiava justamente a campanha do Mário Covas e do Fernando Henrique aqui no Estado para a sociedade civil, independente partido que apoiava naquele momento, que era um momento importante do país, que apoiava essas candidaturas. Então, participei bastante perto dessas campanhas, bastante próximo. Qual que era a atividade desse movimento? Reuniões com a sociedade civil, principalmente. Que na época, se você pega principalmente empresariado, profissionais liberais, etc., não tinham muito, não conheciam de perto esses personagens, né? Então foi muito interessante, porque eu me lembro que o impacto era sempre muito positivo, né, da conversa, né? Principalmente com o empresário, né? Porque o Mário Covas, nesse aspecto, ele fala a mesma língua, né? Porque eu acho que ele sempre, nunca perdeu a característica de engenheiro. Né? Isso é o que lhe dava essa objetividade e franqueza que ele tinha para analisar todas as coisas. Ele ia nessas reuniões? Fizemos várias reuniões com ele, com o Fernando Henrique. Era o movimento Desperta Brasil, era um movimento que apoiava essas candidaturas, no caso do PSDB, mas que agregavam outras lideranças de outros partidos e lideranças da sociedade civil. E nessa época ele foi eleito, o senhor imaginava que fosse fazer parte do governo de alguma forma? Não pensava nisso. Mas tive esse prazer de ser convidado por ele para presidir a CESP, que na época era a maior companhia de energia do país, né? Ela rivalizava com Furnas, que era a estatal federal, onde aí mais uma vez deu para ver as características do Mário Covas, né? Primeiro, a autonomia na nomeação da diretoria da CESP que ele fez, ajudou até com uma diretoria absolutamente profissional, até toda da casa.
Né? E a ação dele no governo também foi uma coisa muito interessante, né? Porque ele tinha a componente política fortíssima, mas se sobrepunha a isso a determinação e a objetividade aonde ele queria chegar, que era o saneamento das finanças do Estado com todas as suas empresas. Né? E para isso realmente era antipolítica, né? Porque você contrariava tudo e todos, mas por outro lado você atendia os anseios da sociedade. Quer dizer, o Covas tinha essa percepção, né? Ele optou em sair daquelas amarras, né, das composições políticas e ir diretamente no seu programa de governo, naquilo para qual a sociedade o tinha eleito. Né? Isso era muito marcante, até porque se você olhar as ações que o nosso governo na época tomou, é a antítese do que sempre tinha se feito em todos os governos aqui no Estado. Quem sabe por isso que ele conseguiu fazer o que se chama no meio privado um turnaround, né, no Estado, da forma que ele conseguiu. Agora, com mão dura e presença dele permanentemente. Mário Covas, contrariamente ao que muita gente diz, era facílimo de trabalhar. Facílimo de trabalhar, educadíssimo no trato. O que a gente percebia, que eu nunca tive um problema com ele, muito pelo contrário, né? Ou seja, ele não gostava de perder tempo, não levar baboseira para ele, não enrolar, né? Discutir as coisas da forma que ele fazia, né? Com objetividade e diretamente ao ponto. Ele não tinha medo de más notícias, isso era interessante, ele enfrentava os problemas de frente. Quando o senhor foi para a SESP, já existia a intenção de desestatizar? Não. Existia a intenção de sanear, mas, obviamente, com o olhar de como estava a empresa, o olhar de como estava o Estado, o próprio governador concluiu, né, que o Estado precisaria da privatização por duas razões: para ajudar no saneamento das contas do Estado e para assegurar a continuidade dessas empresas saneadas, porque ele tinha essa visão que dificilmente outros governos, que não os que tivessem essa mesma orientação, manteriam essas empresas no grau de profissionalismo que ele entendeu que elas tinham que ter, e efetivamente tem que ter, né? São empresas especializadas e estratégicas, né? Então ele mesmo concordou com o processo de privatização. Como é que foi tomada essa decisão? Apresentando os dados das empresas, através da Secretaria de Energia, na época da Davi Zilberstein, os presidentes das empresas, o diagnóstico feito das empresas, as medidas que elas tinham que tomar, e era interessante ver que eram bem passíveis de correção. São empresas muito fortes, eram monopolistas, muito grandes. Mas para você ter uma ideia, a CESP nós pegamos ela com 22 mil pessoas trabalhando, deixamos ela com 8 mil pessoas trabalhando, né? Mais da metade total do efetivo da CESP ficava nos escritórios, o que não tem o menor sentido, na Avenida Paulista. Na verdade, ela era uma empresa de geração, transmissão e distribuição de energia, né? Então, ocupava 5 prédios na Avenida Paulista, com staff completamente desproporcional às operações da empresa. Então, medidas muito duras, não são fáceis de tomar, muito menos para um político, né? E o que eu sempre digo, a história vai julgar o Mário Covas na sua totalidade e na sua simplicidade. Ele não era um personagem complexo, muito pelo contrário. Ele era fácil de ser compreendido desde que você olhasse ele, não quisesse ver como você quer enxergar sempre em todo político, tem alguma intenção. O Mário Covas nunca tinha segunda intenção. Ele era muito transparente no que ele queria e muito objetivo também nas suas ações, né? Eu acho que ele foi dos primeiros políticos a entender o que a sociedade queria, que era transparência, seriedade. Não fazia questão de sorriso e de cara bonitinha, né? Daí a gente vê o estilo que ele sempre imprimiu e que era o estilo dele, né? Ele não fez um personagem político, ele sempre foi o Mário Covas na vida privada e na vida pública. Eu diria que foi das pessoas mais fáceis e melhores de trabalhar com quem eu trabalhei. Bom, quando foi tomada a decisão de privatizar, houve uma série de pressões. Como é que foi lidar com essas pressões? Essa era outra vantagem de trabalhar com o Covas. Você não percebia, porque uma vez o assunto decidido, você sabia que tinha total apoio dele.
E as pessoas o respeitavam muito, era difícil alguém se contrapor quando o Covas tinha convicção das coisas, até pelo histórico dele a gente vê isso. E, então, claro, existiam pressões, etc., mas nada que pudesse impedir aquilo que se pretendia, porque era claro e transparente essas duas coisas: a empresa precisava ser saneada e o Estado precisava de recursos. E uma terceira vertente era assim: para se manter essas empresas depois saneadas e eficientes, não tinha mais sentido o Estado administrar esse tipo de coisa, né? Bom, então essa decisão foi tomada em conjunto com Mário Covas? Claro. Foi uma decisão de governo. Dele, ou... Não, foi uma decisão de governo. Existia um conselho de privatização do Estado que estudava, analisava tudo isso, composto por uma série de secretários, presidentes das empresas, e o governador e o vice-governador, o geral. Né? Então, esse conselho aqui decidiu, tomou essa decisão e partiu para o processo, para aprovação na Câmara, na Assembleia Legislativa e todos os outros procedimentos. Foi a primeira vez que o senhor trabalhou diretamente assim com o Mário Covas, que estava na CESP, trabalhava diretamente com ele, era interessantíssimas visitas dele para o interior, quando ia visitar a usina, né, que sempre tentavam fazer aqueles grandes encontros políticos na região. No fundo ele ia, ele entrava dentro da casa de máquinas da usina e ficava com os engenheiros efetivamente vistoriando as obras. Eu digo, ele nunca deixou de ter o viés de engenheiro politécnico. A sua primeira impressão já foi assim, de achar que é fácil trabalhar com o Mário Covas, quando o senhor começou a trabalhar com ele? Acho que sim, aí por hábito, né? Por hábito na família, que sempre tive na minha família com quem trabalhei pessoas muito austeras e muito duras, né? Então para mim não foi uma surpresa, até porque a expectativa que eu tinha de um executivo, até por não ser político, era exatamente o que eu encontrei nele. Depois é que eu vi que no fundo, Covas, como Serra, como Fernando Henrique, são exceções à regra. Bom, e o senhor ficou na CESP até... Até o final. Até o último ano do governo, quando aí passei 6 meses na Secretaria de Energia, quando deixei a presidência da CESP, e em julho saí para coordenar aqui em São Paulo a campanha de Fernando Henrique, a reeleição. 94, né? Não, em 98. 98. 95 até julho de 98. E depois qual o contato que o senhor teve com o Mário Covas? Depois, quando fui para Brasília como ministro, mantive sempre o contato aqui nas coisas de São Paulo, que eram de interesse de São Paulo, etc. E aí uma ligação também de amizade com ele, com a dona Lila, em todos os eventos aqui em São Paulo, enfim. Covas era uma escola, né, para você frequentar, e um prazer para conversar, pelo próprio estilo dele, pela visão que ele tinha da política, né? Foi leilão de privatização da CESP, que teve manifestação e depois ele saiu... Não, ele nunca precisou fazer esse tipo de coisa, no caso, com essas privatizações, mas tiveram manifestações sempre enfrentou isso de igual para igual, eu diria. Ele nunca se colocou, usou como aparador o cargo, né? Ele sempre enfrentou e sempre disse o que ele queria, o que ele achava durante as manifestações, porque até era o que ele dizia e o que ele achava dentro do gabinete, na tribuna ou em qualquer lugar que se fala. Era um homem de uma opinião, né, o Covas, e ele mudava de opinião, desde que você tivesse argumentos sólidos que o convencesse. Não, então, o que eu estou me lembrando, não sei se foi esse caso aí que ele saiu ali da Bolsa, aí teve manifestação fora, ele quis sair para o Paulo. Pode ser, eu não me lembro, não me lembro disso. Tinham todas as privatizações, nós tinham manifestações, mas não me lembro dele tendo que sair na rua, no caso, não lembro. Mas eu me lembro que ele enfrentou no discurso sempre todas as questões referentes à privatização, até porque na época, estamos falando aí de 15 anos atrás, era inédito, né? Foram as primeiras privatizações do Brasil,
de grande porte e feitas por alguém que era considerado um homem estatizante, que era um erro, também uma avaliação errada do Covas. O Covas, que eu digo, ele foi atualizando suas ideias com o passar do tempo, né? Ele era, quem sabe, achava que o Estado deveria sempre ter um poder indutor, ser um Estado ativo, mas não necessariamente estatizante, até porque ele fez as maiores privatizações do país. Bom, então aí lá no governo Fernando Henrique... Com bons resultados, importante dizer, se você olhar, ver hoje o tamanho da Comgás, ver o tamanho das usinas da CESP, tudo que foram feitas e como estão, nessas empresas, mostram, a CPFL mostram que foi uma política acertadíssima. Só voltando um pouquinho então, antes lá do Ministério, o senhor ficou 6 meses na Secretaria de Energia, como é que foram esses 6 meses? Foram iguais, porque no fundo era dar sequência a um processo de privatização que estava em curso, né? Eu teve muito pouco tempo em governo, 6 meses, né? Então foram normais, porque pela dimensão da CESP eu tinha uma relação direta com ele sempre, então mudou muito pouco, eu diria, nesse sentido. Fez falta sim o Davi, que foi um secretário que eu me dava muito bem, e realmente a gente somava esforços que faziam dessa área uma coisa muito interessante no Estado. Nessa área de energia, nesse período que estava, o projeto maior foi mesmo essa privatização, né? A reestruturação das empresas e a privatização. Mas primeiro a reestruturação, para agregar valor a elas. Tá. E esses 6 meses foram antes da reeleição, né? Antes da reeleição. Teve um período que ele se afastou para a candidatura. Pois foi o período que eu me afastei. Eu saí em julho para coordenar essa campanha aqui, e acho que ele ou logo depois, ou concomitante. E o período da doença, como é que o senhor acompanhou? Você estava em Brasília? Com tristeza, né? Muita admiração pela coragem, pela força com que ele enfrentou isso, mas com tristeza da gente ver o nosso meio, né, perder um político com as características do Covas, né? Com a personalidade do Covas, né? Que não era uma personalidade fácil, mas era uma personalidade simples, né? Basta você tentar ver como ele é. E com os princípios, né, que ele tinha, os ideais que ele tinha, a gente sabia que a gravidade da doença dele, eu tive várias vezes com ele, quando ele se recuperou da primeira cirurgia, né, o otimismo dele era uma coisa contagiante. E a própria garra dele continuar, não digo governando o Estado, mas ele continuava viajando, indo para cima e para baixo, com as limitações que ele passou a ter, né, com a vulnerabilidade que a doença tinha lhe deixado, mas era como se isso aí não fizesse diferença para ele. Né? Isso também é admirável. E como militante partidário, como é que o senhor vê o Mário Covas? Bom, nesse aspecto eu diria que o Mário Covas era um modelo de político militante, porque era um homem que gostava do partido, participava da vida ativa do partido e interferia no partido. Acho que isso é que fez ele ter a liderança, né, e a força que o nome dele tem ainda hoje, né, no partido. Ele foi muito presente em todos os momentos do partido e em todas as eleições do partido. Ele era presente, né, gostava, né, ele era ativo na vida partidária. Em 89, na campanha presidencial, ele deu aquele apoio explícito ao Lula, né, no segundo turno. O senhor acompanhou isso? Porque depois acompanhei, mas aí como cidadão normal, vamos dizer assim. Né? Então, e como cidadão normal, o que o senhor achou naquela época daquele apoio? Achei que seria natural, ele não tinha outra alternativa, né? Não teria sido a minha opção, mas qualquer que fosse a opção, eu acho que ele mesmo sabia que não era boa. Era difícil o cenário, fora ele, aquele cenário, era um cenário bastante complicado. Não obstante o que se dizia do Fernando Collor, para quem não o conhecia, e aí eu já o conhecia, portanto sabia um pouco as características dele,
Mas acho que também não se imaginava o Collor como era. Né? Quer dizer, se via um candidato jovem com ideias modernas, né? Acabou virando um pouco uma eleição quase como de centro acadêmico, não uma eleição de um país, né? Onde, para ser presidente da República, isso eu tenho convicção, você não pode ter menos que 55 anos de idade. Tem que ter vivido, tem que ter feito algumas coisas, como você faz carreira numa empresa para ser presidente. Você tem que passar por determinadas provações e por determinadas pressões para saber ter equilíbrio para governar um país. Eu acho que aí a história nos mostrou. E aquela decisão também, não sei se eu já estava dentro do partido, participava dessas discussões, sobre o convite para o Fernando Henrique fazer parte do governo Collor? Não, me lembro disso, mas não participava. A gente tem muito de ouvir falar, etc. Também eu acho, é fácil julgar hoje isso, né? Que eu digo, o governo Collor, durante o governo Collor, não tinha a imagem que tinha no começo. Né? Isso aí veio se deteriorando ao longo do tempo. A equipe do Collor foi mostrando a cara, uma parte dela, mas se você olhasse, tinha homens no governo Collor, como Célio Borja, como Zé Goldenberg, o próprio Lutzenberger, na época são homens importantes e impolutos na sua vida, fizeram parte do governo Collor. Acho que isso é fácil a gente criticar hoje, mas não no momento. Né? Então isso não me lembro. Acho um apoio que ele fez errado, a meu ver, na época, quando ele apoiou a Marta, a prefeita aqui de São Paulo. Isso efetivamente achei que ele podia ter ficado neutro, ficar fora da eleição, mas não. Quem sabe por eu conhecê-la como casada com um primo meu, né, e conheci então um lado mais da personalidade, né? Mas foi o único momento que eu discordei dele assim, politicamente. Bom, ele então acabou sendo, por meio dele, o senhor entrou na vida pública, na administração, em governo, né? Diria que 3 pessoas, 4. O Zé Goldenberg, o Mário Covas, o Serra e o Fernando Henrique. Porque eu sei que a sugestão para o Mário Covas, o meu nome, foi do Fernando Henrique. Tá. E bom, e dentro desses 4, como a gente está tratando só do Mário Covas, qual que você diria que foi a importância do Mário Covas nessa sua entrada e nesse seu caminho, nessa sua trajetória? Fundamental. Acho que dos 3, são 3 personalidades que para mim foram muito importantes na minha formação. Mas diria que o Covas foi a minha primeira experiência no executivo, com um homem da envergadura dele, com as características dele. Todo mundo tinha medo. Eu nunca consegui entender por que tinham medo do Covas. O Covas era um homem que adorava o debate, adorava o contraditório. Quem sabe as pessoas tinham medo da voz grossa dele ou da forma, mas ele, aliás, uma característica que tem muito parecida com o Serra, que gosta do contraditório, não se incomoda com o tom que você fala, desde que você fale coisas que tenham a ver, obviamente. Mas foi importante. Aprendi muito. Aprendi muito de como dá para você fazer política com racionalidade. Também. E aí que eu digo, você tem 3 personagens importantes nesse aspecto, que é o Covas, o Serra e o Fernando Henrique, muito diferentes entre si, mas com características muito importantes, né, e com conjuntos, cada um deles com conjuntos de características que fazem deles homens públicos ímpares. Então tá bom. Só vamos fechar aqui, no aspecto... E um traço comum, eu acho também importante, e é um traço que o Covas ele caracteriza bem, que é uma frase que parece frase de efeito, que todo mundo diz, que é o jeito tucano de governar. É muito diferente. É muito diferente, porque eu sempre digo, se aproxima muito da administração racional. Ou seja, você administra para o acionista, onde no caso o acionista é a sociedade, que precisa de dividendos, e o dividendos é qualidade de serviço a preço acessível. Isso era muito marcante na
na gestão Covas, onde eu aprendi e que dá para fazer, é só querer. Tá, mais ou menos, você já falou isso, vamos tentar concentrar. Qual que é o legado político de Mário Covas? Fazer política com princípios e com firmeza. Firmeza moral, firmeza ética e de conduta, não tem dúvida. Um homem consegue realizar sem deixar de ser político. Então é a política com P maiúsculo. Todo o discurso do Mário Covas, embora muito racional, muito objetivo, ele nunca deixou de ser político. Sim. Né? Qualquer discurso dele que você vê, ele sempre tem uma componente política forte, né? Mas não se sobrepõe à racionalidade, à ética, aos princípios dele, as linhas, as diretrizes que ele tinha para a vida dele.